A gente vai para uma entrevista agora muito importante aqui no Pan News, porque Londrina passou a contar com uma tecnologia pioneira agora na reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. A gente vai conversar neste momento aqui no Pan News com o Dr. João Guilherme Grassi. Ele é especialista em reprodução humana, né, também em fertilidade, está com a gente aqui no estúdio. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma honra estar com vocês, gente. Doutor, quando a gente fala dessa nova tecnologia, né, que chega em Londrina, é algo que a cidade ainda não tinha, e importante também nesse processo para os casais que precisam passar por essa fertilização. Queria que o senhor explicasse que tecnologia é essa que chegou neste momento aqui na cidade. Sim, Wesley. A tecnologia que a gente está tratando é a tecnologia de cultivo embrionário em time-lapse. E Londrina é a primeira cidade do interior do Paraná a contar com essa tecnologia, sim. É a única cidade fora de Curitiba que tem esse tipo de incubadora. E qual que é a lógica, né? Durante o procedimento de fertilização in vitro, quando nós geramos os embriões, em vários momentos ao longo desse processo, nós precisamos avaliar a evolução desses embriões, para que entendamos se realmente está evoluindo bem a classificação e podermos fazer as intervenções necessárias. E como que isso usualmente é feito? Nós fecundamos, colocamos numa incubadora ultramoderna, onde nós temos ali um ambiente estável de CO2, de oxigênio, de nitrogênio, temperatura estável o tempo todo, mas é necessário tirar esses embriões dessa incubadora pelo menos umas 3 ou 4 vezes durante esse cultivo de 5, 6 dias para avaliar, classificar esses embriões. Isso como é feito no mundo inteiro. Existe essa tecnologia nova incrível, que é a time-lapse, onde nós não precisamos tirar esses embriões da incubadora em momento algum. Nós colocamos eles dentro dessa incubadora e todo o ciclo vai ser acompanhado com um microscópio próprio da própria incubadora. Então, ela vai ficar filmando esses embriões em tempo real, 24 horas por dia, num ambiente estável, com CO2 a 5%, com oxigênio a 5%, CO2 a 7%, controle de nitrogênio, controle de temperatura, tudo muito estável para não levar nenhum nível de estresse para esses embriões. Ou seja, isso é um novo passo, um novo degrau no cultivo embrionário mundial. Então, os maiores centros, os mais evoluídos, os mais tecnológicos do mundo estão migrando para esse tipo de tecnologia. E é isso que Londrina também está fazendo hoje, para que nós possamos acompanhar esses embriõezinhos durante todo o processo, sem ficar estressando-os. E qual o risco da retirada do embrião, né, que o senhor disse que sem esse equipamento ele é retirado aí umas 5 vezes pelo menos dessa incubadora, e qual a vantagem de não retirá-los da incubadora durante esse processo? Veja bem, Wesley, eu não gosto de falar em risco porque dá a impressão de que o que é feito sem a incubadora é imperfeito. Uhum. Não é. É muito controlado, o ambiente é estável, o ambiente é quente, o ambiente é limpo, com ar-condicionado específico, sim. Mas, cada vez que nós tiramos esses embriões da incubadora, infelizmente, acaba tendo contato com mais oxigênio, acaba tendo contato com uma temperatura um pouquinho menor, por mais que sejam momentos rápidos de avaliação. A grande vantagem da incubadora é que esses embriões não vão sofrer esses pequenos picos de estresse. Isso acaba ajudando com que nós tenhamos uma formação de embriões mais disponíveis, mais transferíveis, que a gente fala, que são os blastocistos que evoluem um pouco mais, o maior número de blastocistos, e hoje nós sabemos também que as taxas de alterações genéticas, como as aneuploidias, que são também fontes de falha de fertilização, principalmente as aneuploidias de cunho mitótico, que são aquelas que acontecem depois da fecundação, elas acabam aumentando de acordo com o nível de estresse que nós obrigamos esses embriões a passarem. Então, quanto menor o nível de estresse dos embriões no laboratório, menor vai ser o índice dessas aneuploidias, alterações genéticas por origem mitótica. O senhor falou que tem esse monitoramento 24 horas, né? Com isso, consegue saber mais sobre a evolução do embrião e essa análise aí mais detalhada, por exemplo, dá para saber qual embrião pode ser transferido, aumenta as chances dessa gravidez realmente, doutor? Isso é muito bacana. Nós temos vários estudos já apontando para esse caminho.
E o nome disso, desse novo campo de estudo da embriologia, é a morfocinética. Então, antes disso, nós avaliávamos os embriões somente pela carinha deles. Nós víamos a classificação no D1, no D3, no D5 ou D6, e essas classificações diziam para a gente quem eram os embriões mais adequados para transferência. Agora não. Agora nós conseguimos determinar os prazos de evolução. Então, nós sabemos que um embrião ele vai ser normal ou mais normal se evoluir do ponto A para o ponto B em X horas, do ponto B para o ponto C em X horas. E a gente vai saber que embriões que estão mais atrasados nessa evolução ou mais adiantados têm um potencial diferente. Então, sim, a gente consegue, através dessa análise morfocinética desses embriões, determinar quem que são os melhores candidatos para uma primeira transferência com sucesso. E isso é muito interessante, que abre uma possibilidade maravilhosa para o futuro, que é o estudo por inteligência artificial. Então, já existem plataformas, e essa plataforma que foi instalada aqui em Londrina, Jerry, ela traz essa possibilidade de associação com a inteligência artificial, para que, com um banco de dados enorme, com 10, 15, 20 milhões de bebês de embriões estudados, seja possível a gente apontar quais são aqueles embriões que vão ter uma chance maior. Claro que isso ainda é rudimentar. No dia de hoje, 2026, ainda não é tão evoluído esse uso da inteligência artificial. A gente não usa isso de rotina, até porque isso não é melhor ainda do que a análise das embriologistas. Mas eu acredito piamente que dentro de 2, 3, 4 anos, esse tipo de tecnologia vai fazer parte do nosso dia a dia, e o primeiro passo para usar essa tecnologia é o uso da tecnologia time-lapse, Jerry, dentro do laboratório de reprodução assistida. E essa tecnologia já está funcionando aqui em Londrina, já está em pleno vapor, doutor? Plenamente, pleno vapor, validada, certificada, instalada pelos melhores especialistas desse tipo de incubadora no mundo. Já está em uso, com vários pacientes sendo beneficiados pelo uso da time-lapse. E é muito legal que isso traz para o paciente uma segurança a mais de entender o que está acontecendo com o ciclo. Então, já tive vários pacientes que transferi embriões, eu sentei com os casais, mostrei a evolução dos embriões em tempo real, expliquei o porquê que a gente escolheu o embrião A, o embrião B, e não o C, o D, o E, e mostrei o porquê a evolução do tratamento foi dessa forma. Isso traz uma segurança muito maior no tratamento da paciente, onde ela entende, ela pode realmente mergulhar no tratamento dela e ver essa evolução, ver essas imagens e entender realmente os nossos critérios e por que as coisas evoluem dessa forma. Agora, nós estamos aqui com o Dr. João Guilherme Grassi, que é um especialista há muitos anos, né, na fertilização, que é tão importante. E, doutor, ainda, infelizmente, é um tabu para algumas pessoas, né? Porque, assim, nós sabemos que muitos casais passam por esse problema, né? A dificuldade para engravidar. Hoje, o senhor tem até dados, né, que o senhor pode trazer para nós, assim, é mais comum do que a gente imagina, né? Quando o casal está inserido no processo, está inserido no problema, ele inicialmente acredita que é um problema só do casal ali, cria claro, um desconforto ali inicial, e depois percebe que é um problema que vai muito além, que também envolve outros casais, e existe a solução, que é o mais importante. Eu sempre falei abertamente, né, e falo aqui que eu sou uma pessoa que passa por um problema parecido como casal, né, a gente busca uma gravidez também, e provavelmente a gente vai precisar de uma fertilização in vitro. Mas sem falar, né, especificamente sobre mim, nem é esse o interesse, né, doutor, mas falando no geral, né, até chegar nesse momento do embrião, né, que o senhor disse, quais são os processos anteriores, né, e quantos casais aí passam por esses problemas, até para a gente tranquilizar quem está ouvindo aqui a Jovem Pan nesse momento. Justamente, Wesley, é muito mais frequente do que se imagina. Os dados atuais da Organização Mundial da Saúde mostram que 1 a cada 6 casais vai passar por alguma dificuldade para engravidar. Então, com certeza, quem está ouvindo a gente aqui conhece alguém muito próximo, se não ele próprio, que está passando por isso. E o processo das tentativas frustradas, o processo da descoberta da infertilidade é um processo muito íntimo, que o casal passa isso de uma maneira muito íntima e muito restrita. E não é tão frequente as pessoas falarem sobre isso, sim, por vários motivos.
Quando alguém do seu calibre, do seu porte, da sua exposição, abre isso de uma maneira tão honesta ao público, isso ajuda muito, porque mostra, gente, isso acontece, isso é frequente, precisamos falar sobre isso. E é incrível, muitas vezes as pacientes chegam na minha sala de espera e encontram inúmeros outros casais lá e me perguntam, poxa, mas todos esses também têm o mesmo problema que eu? Todas essas pessoas que estão aqui, elas também estão buscando a gravidez e também tiveram dificuldades? E a resposta é sim, é sim. Então é preciso sim falar sobre isso, falar sobre a infertilidade, falar sobre as perdas gestacionais. Muito pouco se fala sobre abortamentos, que são tão comuns, e infelizmente, são algo que faz parte da nossa biologia. Então é importante falar sobre isso. Com relação ao que fazer, quais são os passos para chegar até lá? O primeiro passo, Wesley, é não ter vergonha de procurar ajuda. Porque a vergonha, o medo de procurar ajuda faz com que você perca o bem mais precioso dentro de um tratamento de reprodução, que é o tempo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a idade evolui, pior serão as chances do casal. Uma mulher de 25, 30 anos, ela vai ter uma chance mensal de gravidez natural de 25%. Uma mulher de 40 anos vai ter uma chance mensal de gravidez natural de 10%. Por quê? Porque mesmo nas melhores idades, a maioria dos embriões que a gente forma tem defeitos, isso é normal, é da nossa biologia. E na fertilização in vitro, a gente não consegue melhorar a natureza, a gente consegue, mecanicamente, pular etapas. Poxa, o problema está nas trompas, a gente vai colocar os embriões direto dentro do útero. O problema está na concentração do sêmen, a gente consegue melhorar isso no laboratório, entre outras coisas. Mas no final das contas, esses embriões que nós geramos no laboratório, eles não são melhores do que o da natureza. Então, um embrião que eu consigo gerar de uma mulher de 25 anos vai ter uma chance de 25%. Se eu coloco 2 dentro do útero, a chance pode chegar a 50%. Já numa mulher de 40 anos, um embrião vai ter uma chance de 10, 12, 13% no máximo. Se eu colocar 3 embriões dessa mulher dentro do útero, vai dar 40%. Mas veja, que a gente não melhora a natureza. A gente não tem essa capacidade de mudar isso. O que a gente gera no laboratório é o mesmo que a natureza geraria. Por isso, o mais importante é não ter medo, não ter vergonha de procurar ajuda o mais rápido possível. Quando procurar ajuda? Poxa, é jovem, menos do que 35 anos, 1 ano tentando regularmente. Poxa, não tenho nenhum problema, não tenho ovário policístico, nunca fiz nenhuma cirurgia ovariana, não tenho endometriose, menos que 35 anos, até 1 ano tentando. Ou se você sabe ter algum problema, ovário policístico, ciclos irregulares, endometriose, já fez cirurgia, marido já sabe que usa anabolizante, que é um baita de um problema que a gente vê muito frequentemente. Menos do que 6 meses, aliás, 6 meses sem conseguir engravidar, já busca ajuda. E se tiver mais que 35 anos, não esperar mais do que 6 meses. O mais importante é buscar ajuda para poder ser aconselhada e fazer os exames necessários no tempo certo. E a partir desses exames, a gente vai conseguir guiar o casal de acordo com o caminho certo. Nem todo mundo vai precisar de uma fertilização in vitro, Wesley. Exatamente. Tem vários processos anteriores, né, doutor? É um tratamento para fertilidade, né? Não vai chegar lá já direto para a fertilização in vitro. Você tem também processos anteriores muito simples, inclusive, né, doutor? Um medicamento, algo muito simples que pode resolver um problema que parece ser gigantesco, né? Justamente. Muitos casos de infertilidade são solucionados com intervenções simples. Como você mesmo falou, às vezes a própria orientação, como é frequente, eu brinco que minha cadeira é fértil, como é frequente o casal chegar no consultório, passar por uma primeira consulta e depois de 2, 3 meses mandar uma mensagem, doutor, engravidei, deu certo, depois às vezes de 8, 10 anos tentando engravidar, tive uma ontem, inclusive. Olha que legal. Isso. Maravilhoso. Doutor, e até para quebrar esse tabu, assim, claro que tem essas questões naturais também, como o senhor disse, né, que é uma orientação, um medicamento simples, mas agora voltando um pouquinho para a fertilização in vitro, né, para as pessoas entenderem o quanto é comum. Quantas crianças já nasceram aqui na cidade, doutor, de fertilização in vitro? Inclusive, a gente tem um dado muito curioso que a primeira criança que nasceu neste ano aqui na cidade foi uma criança de fertilização in vitro, né? Sim. Como esse cenário é comum, do que a gente está falando, doutor? Qual que é esse cenário aqui na cidade? Sim, e essa primeira criança que nasceu em Londrina, que foi por fertilização, foi um caso muito desafiador. Foi um caso muito desafiador, com muita luta, com muita fé, mas realmente a família pôde persistir e conseguiram chegar nesse resultado.
Aqui em Londrina, nós estamos chegando já, dentro da nossa realidade, nos 1.000 bebês. Olha que legal. Nós estamos aqui há 7 anos e meio, faremos 8 anos agora em novembro, né? Estamos no nosso caminho chegando a 1.000 bebês por fertilização in vitro aqui em Londrina. Devemos chegar a isso ao redor de novembro também, né? No mundo inteiro já são praticamente, se não me engano, 13 ou 15 milhões de bebês nascidos por fertilização in vitro. É muita gente, desde a Louise Brown, lá em 1978. Né? E é interessante a gente ver como o cultivo embrionário evoluiu de lá para cá. Né? Eu até mandei algumas imagens, se der para a gente colocar para as pessoas verem ali. A gente fala sobre as incubadoras, né? Lá no começo, quando Robert Edwards, o primeiro embriologista da história, fez 278, se não me engano, ou 289, não lembro, tentativas, isso era feito com uma panela de vidro. Uma panela de vidro que ele colocava dentro de uma estufa, e essa panela de vidro conseguia ali manter esses embriões em cultivo. Na sequência, a gente passou a usar incubadoras que eram grandes armários onde era como se fosse uma geladeira mesmo, mas quentinha, com 37 graus, com o equilíbrio dos gases. A gente colocava ali dentro os embriões, só que o problema era que cada abertura de porta, a gente desestabilizava essa atmosfera, e os embriões das outras pacientes acabavam se estressando e acabavam tendo estresse oxidativo com essa manipulação. Isso a gente usou até 2010. A partir de 2010, 2015, a gente passou a usar incubadoras de bancada, que é o que há de mais tecnológico fora o time-lapse hoje, que usamos até hoje no laboratório. Que cada paciente vai ter ali a sua própria gaveta, vai ter o seu próprio local para ser cultivado, sem ficar estressando os embriões das outras pacientes quando a gente vai checar aqueles. E hoje, então, chega a tecnologia time-lapse, onde cada paciente tem a sua própria câmera, o seu próprio microscópio. É como se cada paciente tivesse seu próprio laboratório. Que legal, doutor. O senhor falou agora há pouco que tem a questão dos anabolizantes, que é algo muito grave em relação à fertilização. Tem algo assim que... fora os anabolizantes, e o porquê também dos anabolizantes que pode provocar, porque o senhor disse que nem todos precisam da fertilização in vitro, né, que tem outros Quais tratamentos. São os cuidados, né? Tem algum cuidado? O senhor falou do anabolizante, tem algo também que pode comprometer em relação à fertilização? Sim, Silvia. Uma parte importante das pacientes que sofrem por infertilidade acabam tendo alterações nas trompas. Mais de 50% das mulheres que passam por infertilidade, elas são inférteis, na verdade, porque as trompas não estão funcionando corretamente. E o que causa alteração nas trompas? Principalmente 2 coisas: infecções e endometriose. E quando a gente pensa em infecções, o mais frequente das infecções são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma, são DSTs e muitas delas são silenciosas. Clamídia muitas vezes não dá sintomas, o ureaplasma, micoplasma muitas vezes não dão sintomas. E essas bactérias, elas tendem a subir pelo útero, atravessar as trompas, inflamar essas trompas e fazer com que as trompas passem a funcionar menos, obstruir as trompas, reduzir a função, machucar os ovários, reduzir a reserva. E como isso é frequente? Eu peço de rotina para as minhas pacientes sempre o PCR para essas doenças, e é impressionante. Uma população de baixo risco, que são pessoas monogâmicas, uma população de baixo risco, eu tenho visto uma incidência dessas bactérias de 20% ativas. Então, se eu posso dar um conselho para a população jovem para preservar a sua fertilidade, o mais importante é sexo seguro e protegido. Sempre. DST não tem cara. DST não tem cara. E a gente se surpreende com o que a gente vê. Então, o mais importante seria isso. E também com relação à endometriose, não postergar a fazer o diagnóstico de endometriose. Poxa, cólicas fortes, sangramentos irregulares, isso não é normal. Isso não é normal. É preciso procurar um especialista, um bom ginecologista para fazer uma boa ressonância, para fazer um ultrassom de mapeamento. A gente tem especialistas maravilhosas hoje na imagem aqui em Londrina, que são referências no Brasil para imageamento de endometriose. Pesquisar isso cedo para conseguir manejar também isso da melhor forma, mais rápido possível, né? Então,
o melhor conselho que eu poderia dar para preservar e cuidar da fertilidade ao longo do tempo é esse: diagnóstico precoce de endometriose e cuidar com as doenças sexualmente transmissíveis. E com relação ao anabolizante, gente, é espantoso o que a gente está vivendo hoje com relação ao uso de anabolizantes. É espantoso. A gente vê com frequência homens usando testosterona que vai lá no médico que nem sempre é endocrinologista, que diz que é endócrino, mas não é, e vai lá, passa testosterona como uma reposição. E o uso excessivo pode atrapalhar? Nem o excessivo, Wesley. Qualquer uso de testosterona em homens em idade fértil vai atrapalhar. Porque a testosterona no homem, mesmo que seja essa maquiada de reposição, maquiada de bioidêntica, ela vai atuar no corpo do homem assim como o anticoncepcional atua no corpo da mulher. Ela vai inibir o eixo hipófise e testículos, cortando o hormônio que estimula o testículo, faz uma atrofia testicular. E aí, dependendo do tempo e da intensidade que esse homem usou, pode ser irreversível. Tá usando, vai zerar. Na imensa maioria, mesmo em usos brandos e por pouco tempo, vai zerar a produção de espermatozoides. Claro que quanto menos tempo usou e menor dose usou, maior vai ser a probabilidade de voltar a produzir. Mas em doses muito grandes e por muito tempo, muitos homens não voltam a produzir espermatozoides. E quem chega a zerar pode voltar a produzir, doutor? O senhor falou da questão de voltar, como que funciona? Você tem uma produção grande de espermatozoide, depois faz o uso do anabolizante, acaba caindo essa produção, depois ela pode ser retomada? Como que funciona? O que os trabalhos mostram pra gente, o que eu vejo na prática, é que com o manejo correto, fazendo uma reposição depois, com os remédios que fazem a reativação desse ciclo, ao redor de 1/3 dos homens voltam a produzir normalmente, 1/3 deles voltam a produzir mais uma quantidade abaixo daquela normal e 1/3 não voltam a produzir. Então, tudo pode acontecer. O ideal é não usar. E se está usando, buscar um médico especialista o mais rápido possível para tentar reativar o eixo, para tentar ter a gravidez assim que possível. Ou, se tem plano de usar, gente, não me cabe julgar ninguém, tá? O Conselho Federal de Medicina hoje proíbe médico prescrever anabolizantes com fins estéticos hoje em dia. Isso é proibido. Mas não me cabe julgar quem está usando. Então, se você tem plano de usar, tem também a possibilidade de congelar sêmen antes. Então, a maioria das cidades do Brasil tem próximo alguma clínica de reprodução. Busca uma clínica de reprodução, faz o congelamento de sêmen e segue tua vida. Veja bem, não estou fazendo uma apologia. Sim. Estou falando, já que busque preservar antes de fazer qualquer coisa nesse sentido. E a gente sabe que o uso da testosterona está cada vez maior entre os homens, né, doutor? Essa questão dos anabolizantes, a gente vê esse cenário hoje em dia e é de fato muito preocupante, né? Sim. E informal. O uso também informal. O amigo está usando, eu vou pegar também. Alguém está vendendo, eu vou pegar também. O controle também da venda, né? Deveria ser maior, né, doutor? Existe um controle muito importante dessa venda, mas a gente está vendo com a tirzepatida também, todo o tráfico de tirzepatida que acontece do Paraguai para cá, isso também acontece com outros hormônios, né? Infelizmente, o acesso acaba sendo facilitado, o que é muito complicado. E sem contar nos outros problemas que isso pode trazer também, como toxicidade hepática, como aterosclerose a longo prazo, risco de infarto, toxicidade cardíaca, enfim, é uma situação muito triste o que vivemos hoje com os anabolizantes. Doutora, você acha que os casais estão tendo, as mulheres, enfim, casais estão tendo filho cada vez mais tarde, doutor? Mudou um pouquinho essa questão do perfil de ter filhos, do tempo ali? O que o senhor acha? Sim. A nossa geração, na verdade. A nossa geração acaba que fomos ensinados que precisamos primeiro ter a estabilidade financeira, a estabilidade conjugal, e é natural isso, é digno e é válido, né? Para daí nós buscarmos a maternidade e a paternidade. E é muito comum a nossa geração postergar cada vez mais, sim. E tenho pacientes que vêm para congelar óvulos com 38, 39, 40 anos,
justamente porque ainda não estão se sentindo aptas, casais que já estão casados há algum tempo não estão se sentindo preparados para engravidar ainda e vêm para congelar óvulos ou embriões. Sim, mas é interessante que eu também tenho percebido um movimento inverso. É algo ainda rudimentar, mas eu vejo que a nova geração que está entrando no mercado de trabalho está querendo engravidar cada vez mais cedo. Então, cada vez mais eu tenho tido pacientes com 22, com 25, com 20, 28 anos, 30 anos, que vêm buscar tratamentos para engravidar. Sim, a ampla maioria são pessoas que acabam buscando o momento certo e acabam postergando demasiadamente a gravidez. Eu sempre brinco para os meus pacientes que vêm os casais casados, né? A gente fica esperando o momento certo que a gente vai se sentir preparado para ser pai ou para ser mãe. Esse momento ele não existe. Não existe. Eu só realmente me encorajei e senti que eu estava preparado para ser pai quando eu percebi que eu nunca estaria preparado. E que quem me prepararia a esse processo seriam os meus filhos. Tem aquela máxima que o primeiro filho forma um pai, o segundo filho é formado por um pai. Né? E isso, às vezes, a gente tem que deixar claro para os pacientes que já vêm. Tem paciente que vem com a faca e com o queijo na mão, estão juntos há 10, 12, 15 anos e querem congelar óvulos. Eu sempre tento convencê-los, olha, vamos congelar para pensar numa segunda, numa terceira gravidez. Mas será que não era mais legal a gente buscar essa gravidez logo? A gente nunca está preparado. Eu mesmo vivo esse dilema, né, de não estar preparado e eu já cheguei a essa conclusão que o senhor disse que realmente nunca estarei preparado. Chegar e falar, ó, eu estou 100% preparado agora é muito difícil, né, o filho realmente forma o pai e essa é uma realidade, né, doutor, e é tão importante esse assunto porque quem está inserido, né, Silvia, dentro desse cenário, começa a perceber a importância que é um assunto como esse. Sim. Né? Eu já disse, inclusive, que dentro do meu próprio relacionamento foi por muito tempo um tabu falar sobre filhos. E no momento em que a gente foi falar, a gente começou a entender qual era o cenário e a gente foi buscar ajuda, né? E é uma coincidência ser o Dr. João Graça, que é realmente um baita profissional. E quando a gente percebe que realmente esse problema existe, né? E ele está presente em diversos casais, a gente começa a se sentir também mais acolhido, né? Porque começa a entender que é um processo natural também, um processo importante também para o casal. Sem dúvida, sem dúvida. E não tenha dúvida nenhuma que a paternidade e a maternidade é a maior transformação que um ser humano pode passar na vida. E é natural que dê medo. E é natural que quando não aconteça, gere ansiedade, gere tabu. É natural. Mas isso tem que ter espaço de fala. E isso que você faz, como eu te falei, eu já te parabenizei várias vezes, é muito importante para trazer espaço de fala para as pessoas. De que elas podem falar e ser ouvidas, que isso pode ser falado dentro do relacionamento. Então, isso não pode ser um tabu entre o casal. E desmitificando isso entre o casal é o primeiro passo para vocês começarem a buscar as soluções que existem e são sim eficazes. Legal. Obrigado, doutor. Sempre importante a presença do senhor aqui na Jovem Pan, né? Falando também sobre um assunto tão importante. Doutor João Guilherme Graça, obrigado pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e com seus ouvintes. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado.